Homens do Sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do Sagrado. Apresentação Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Homens do Sagrado, chegando mais uma vez nesta emissora, também através do YouTube, Instagram ou Facebook. Te acolho com alegria. Com você fala o Padre Luvanor, do clero de Uruaçu, em Goiás, pároco da paróquia Nossa Senhora da Abadia, aqui na cidade de Niquelândia. Acolho você e sua família no encerramento deste mês tão bonito, mês missionário, mês do Santo Rosário, mês de Nossa Senhora Aparecida, enfim, de tantos santos e santas. Neste programa de hoje, rezo pela sua família. Sejam muito bem-vindos. Vamos ao tema do programa de hoje. No último programa falávamos sobre o testemunho pessoal e prometi que traria algum testemunho da minha vida para dar continuidade aos temas que tratávamos anteriormente. O tema do programa de hoje é a experiência do perdão na minha história. Era uma noite de domingo, naquele 7 de maio de 1989. Eu tinha apenas 3 anos de idade e não compreendia muito o que estava se passando naquele dia. Mais tarde pude entender que era algo que marcaria minha história como uma lembrança que jamais seria esquecida. Minha família é composta de 5 membros: meu pai, Sebastião, minha mãe, Helena, meu irmão, João Neto, minha irmã, Ana Lúcia e eu. Morávamos numa fazenda no município de Pilar de Goiás, casa muito simples, de pau a pique. Bem próximo tinha um ribeirão. Naquela noite vejo como se fosse hoje em minha memória, num filme que não sai da cabeça, a figura do meu avô paterno, seu João Bueno, chegando com uma camisa meio alaranjada, chapéu de massa, e disse para minha mãe que meu pai estava muito mal. Não me recordo o que ele disse que havia acontecido com meu pai, mas só lembro de minha mãe começando a chorar. Abro um espaço para um parênteses. Meu pai bebia muito e gostava de andar armado com uma garrucha, e naquele dia ele havia ido para uma festa num povoado próximo chamado Pilar Cruz. Ele foi para a festa e ficamos em casa, minha mãe, meus 2 irmãos e eu. Após isso, minha memória de uma criança de 3 anos dá um salto para um momento crucial. Estávamos numa sala onde via meu pai deitado numa coisa que eu não sabia o nome, minha mãe do lado. Na inocência de criança, perguntei para minha mãe se o papai não iria se levantar. E recordo que ela, mais uma vez chorando, me abraçava e dizia: o papai nunca mais vai se levantar. Daí em diante me lembro que fomos morar na casa dos meus avós maternos, bem próximo de onde morávamos. E ali fui crescendo e sendo educado pela minha mãe e meus avós. Ao passo que ia crescendo, fui compreendendo o que se passou naquela noite de 7 de maio. Naquela noite meu pai envolveu-se numa briga em Pilar Cruz, e ao que as pessoas contam, ele não estava inserido na briga. Mas ao ver 2 pessoas se atracarem, entrou para separar. Mas como as pessoas sabiam que ele gostava de andar armado, então pensou que havia entrado para matar alguém, e de repente 2 tiros, um em cada peito, acertaram meu pai, que já não mais voltou para casa com vida. Aquela coisa em que ele estava deitado e que não sabia o que era, se tratava de um caixão. E como ia crescendo, fui ouvindo outras pessoas me aconselharem das mais diversas maneiras. Uns diziam: quando crescer, faça a mesma coisa com a pessoa que fez isso com seu pai, pedindo-me que vingasse a morte dele. Outros, por outro lado, falavam: olha, não vinga a morte do seu pai, não. Não vinga a morte do seu pai como alguns têm pedido para você. Com o passar do tempo, fui ouvindo mais coisas do meu pai, que era um homem muito trabalhador e gostava de cantar. E apesar da bebida, era um grande homem. Aprendi com os meus avós a não fazer vingança. Compreendi que não iria trazer meu pai de volta. Por outro lado, estragaria minha vida e a vida da família da pessoa que cometeu tal ato. Não teria mais paz interior se tirasse a vida de alguém, e correria o risco de gerar mais mortes, porque vingança gera vingança, violência gera violência. Porém, mesmo optando por não seguir caminho de vingança e dizendo não à bebida alcoólica para não acabar do mesmo jeito, via-me como uma criança fechada e, com o passar do tempo, como alguém que guardava um profundo rancor daquela situação que me prendia. Um trauma estava estabelecido. Minha mãe resolveu morar com outro homem e desse padrasto apanhei forte algumas vezes. E também meus irmãos, o que aumentava ainda mais minha raiva e fechamento.
Ia cada vez mais me tornando como uma panela de pressão a ponto de explodir fácil diante de qualquer situação. Nisso mudamos para Campo Norte, cidade pequena no interior de Goiás, e ali tive a oportunidade de aprender muita coisa. Morávamos pertinho de uma igreja católica, a Capela de Nossa Senhora da Esperança, onde fui batizado aos 8 anos de idade pelo padre Davi José de Araújo, hoje já falecido. Na escola estudava bastante, pois queria me superar em tudo. Tinha uma força de vontade tremenda. Queria transformar tudo aquilo de ruim em força para vencer na vida. Porém, quando nos intervalos das aulas ou recreio ia jogar futebol na quadra do colégio, eu entrava para machucar os outros. Se não ganhasse no drible, entrava de carrinho, calçava ou sempre arrumava um jeito de quebrar o outro. Confesso que já fiz muita gente chorar por minha causa. Muitas vezes dava mal resposta nas pessoas, dava patadas, resquício de uma raiva guardada de um passado que me influenciava. Em algumas fotos antigas vejo que minha feição era muito carrancuda, fechada, e mal sabia eu que estava ligado ao fato acontecido naquele maio de 1989. Mas aquilo não me impedia de buscar sempre o melhor de mim para ajudar minha mãe e meus irmãos. Ali em Campo Norte trabalhei fazendo de tudo um pouco, vendendo geladinho, picolé, engraxei sapatos. Nas madrugadas pegava minha bicicleta e ia na panificadora no centro da cidade, pois morávamos num setor mais afastado. Pegava pães para revender no meu setor e depois disso ainda ia para o colégio, pois estudava de manhã. Um pouco mais tarde, já com 14 anos, comecei a trabalhar numa cerâmica próxima da minha casa e tive que mudar de horário no colégio. Foi quando minha rotina mudou bastante. Trabalhava de dia e estudava à noite. Nisto fui crescendo nas coisas de Deus também. Nos sábados ia para a catequese, onde pude fazer a primeira Eucaristia e mais tarde a Crisma. Um outro ponto, grupo de jovens Jesus Amor Eterno. Na verdade, não era muito de ir na igreja. Para mim, ir na missa aos domingos já estava bom demais. Meu irmão participava do grupo de jovens e muitas vezes me chamou a ir, mas eu sempre dava uma desculpa. Precisou de Deus enviar uma outra pessoa para falar essas mesmas coisas. Mas porque não foi alguém de casa que falou, eu resolvi participar. A partir do momento que fui pela primeira vez naquele grupo, minha vida foi mudando. Encontrei a possibilidade de um novo sentido para a própria vida. Foram muitos os momentos vividos ali, onde experimentava Deus que trazia uma grande cura a partir de minha história pessoal. Muitas vezes fomos para acampamento de oração em lugares simples, onde tínhamos a oportunidade de encontrar Deus na simplicidade. Recordo-me que no primeiro acampamento querigmático no ano 2001, tive a oportunidade de viver um momento de adoração que marcou muito a minha vida. Foi tudo muito simples naquele acampamento. Dormíamos num barracão onde os donos usavam para tirar leite em tempo de chuva. Ali a equipe organizou uma lona onde colocamos os colchões em cima e dormíamos no chão. E naquela simplicidade lembro-me que a equipe de trabalho do acampamento nos levou a nós, acampantes, a um paiol que já estava vazio. Ele se tinha transformado numa capela do Santíssimo. Ali havia colocado então, preparado aquele lugar, colocado algumas cortinas e no centro o ostensório com Jesus exposto. Diante daquela cena pude, de joelhos, lágrimas nos olhos, naquele lugar simples, experimentar Deus à medida que o pregador ia conduzindo a oração. Sentia que Deus tocava-me a partir da simplicidade. Lembro-me da manjedoura e o modo como Jesus veio ao mundo. A cena daquela adoração é algo que nunca mais sairá da minha mente. Senti-me muito amado por Deus ali. Estava sentindo ali pela primeira vez o amor de Deus de um modo tão profundo. Noutros momentos tive a oportunidade de refletir dentro deste mesmo grupo de jovens sobre a cura da história pessoal. E quando tocava nesse assunto chorava muito porque era como uma ferida que foi fechada e ficou dentro dela um espinho. E mesmo que parecia que não tinha nada ali, mas se tocasse, doía. Ainda não tinha superado o trauma da morte do meu pai. Para ser curado naquilo que me prendia e impedia de ser feliz, tive que tomar a decisão de deixar Deus abrir de novo aquela ferida e tirar para fora o que estava podre e me fazia viver muito mal. Lembrei-me muitas vezes daquele versículo que diz: é Ele que perdoa as tuas faltas e cura as tuas enfermidades. Salmo 102, versículo 3. Dentro do mesmo grupo de jovens foi surgindo cada vez mais a vontade de estar pertinho de Deus, e ali despontou o desejo de ser padre. Não pensava muito nisso, pois não me achava com capacidade para tal. Olhava o padre com aquelas vestes bonitas e todo o trabalho que fazia, mas não queria aquilo para mim. Na verdade, estava fugindo de Deus.
No grupo de jovens, certa vez me pediram para fazer uma pregação num acampamento de carnaval. Até aí tudo bem, aceitei, mas quando comecei a fazer aquela pregação, que era para ser de cerca de 45 minutos, não consegui desenvolver 15 minutos, tremendo, gaguejando. Lembro-me que os jovens riam de mim, saí muito frustrado dali, fui para a Capela do Santíssimo e disse a mim mesmo que nunca mais faria aquilo. Mas quando Deus quer, não tem jeito, e é inútil lutar contra o que é da vontade de Deus em nossa vida. No ano de 2003, passei no vestibular para o curso de contabilidade e entendi como uma grande graça, pois trabalhava num serviço pesado na cerâmica, fabricando telhas, tijolos, lajotas, e ali pedia a Deus a graça de buscar melhora para a própria vida. Deus me concedeu a graça de passar no vestibular e ser chamado para trabalhar no escritório de contabilidade quase que simultaneamente. Daí veio a dúvida. Podia escolher entre duas coisas boas: continuar os estudos e talvez ter uma carreira de sucesso, ou entrar para o seminário e assim dar a resposta ao chamado de Deus em minha vida. Deus deu-me liberdade e entre essas duas coisas boas, optei por entrar no seminário, mesmo alguns me chamando de louco, de deixar tudo para trás para fazer a vontade de Deus. Muito tempo depois vi frases que iluminaram aquela escolha. Uma dessas frases foi esta: Deus nos colocou no mundo para os outros, conforme Dom Bosco dizia. No seminário tive a oportunidade muitas vezes de encontrar psicólogos, diretores espirituais, e assim foram trabalhando a cura da própria história. Nesse passo fui compreendendo que antes de trabalhar para Deus, Deus nos trabalha. Depois de melhorar bastante nas relações fraternas, cheguei em determinado ponto na vivência de seminário a pensar que estivesse totalmente curado daquele trauma. Mas no ano de 2009, Deus me permitiu uma experiência mais profunda do amor dele a partir do perdão esse que trouxe grande libertação para a minha vida. O perdão trouxe leveza. Fui designado como seminarista para o período pastoral, que é onde o seminarista faz uma espécie de estágio numa comunidade. E adivinha para onde Deus me encaminha? Para o povoado onde havia acontecido tudo aquilo no ano de 1989. Na Quinta-feira Santa fui fazer a celebração da palavra, e quando percebi, estava tocando naquele assunto. Percebi uma pessoa saindo da igreja e, ao que percebi, estava contrariada com tudo aquilo que eu estava falando. Depois, as pessoas que estavam me auxiliando na celebração disseram que a pessoa que havia saído era a filha da pessoa que havia atirado no meu pai. Também me disseram que eu estava falando de um modo ríspido ao tocar nesse assunto. Ali Deus me levou a uma profunda reflexão. Pensava já estar totalmente curado, mas ainda existiam resquícios de revolta. E eu me perguntava: como pode alguém querer ser padre e levar a palavra que cura, transforma, liberta, não ter experimentado ainda esta mesma palavra? E naquele dia me veio muito forte a palavra de Jesus falando ao meu coração. Era noite de Quinta-feira Santa, e a palavra foi esta: eu não precisava lavar os pés dos discípulos, mas o gesto contrário eu fiz para dar-te o exemplo. E ali entendi que Jesus também estava dizendo para mim pessoalmente: eu devia repetir o mesmo gesto dele a partir da minha história. No outro dia, resolvi ir conversar com a filha da pessoa que havia atirado no meu pai. Chamei uma senhora para ir comigo porque não tive coragem de ir sozinho. Ao chegar diante daquela casa, me lembro que não foi fácil entrar. Eu fiquei ali enrolando um pouco, tentando criar coragem para enfrentar aquela situação. Mas Deus me mostrou que tantas vezes eu tinha entrado em tantas casas para evangelizar a partir da palavra e que era para eu começar por ali. Pois bem, bati palmas no portão e ela atendeu. Perguntei se podia entrar para falar um pouquinho da palavra. Ela deixou-nos entrar. Comecei a falar da palavra, mas na verdade queria tocar no assunto do ano de 1989. Precisava tocar nesse assunto. E em determinado momento disse a ela que na verdade parti da palavra, mas o que eu queria mesmo era conversar sobre aquele assunto que estava preso no passado. Comecei a falar com ela de todas as vezes que desejei o mal para a família deles e até mesmo desejando a morte e a destruição para os mesmos. Das vezes que passei o Dia dos Pais triste por não ter o meu pai por perto e que eu sempre tinha comigo que era a família deles que devia vir até mim ou a minha família para pedir perdão. Mas que naquele dia eu queria fazer o processo inverso porque Jesus me indicava a fazê-lo. Recordo-me que, estando entre lágrimas, pedi perdão a ela, representando ali um pedido de perdão da minha família, pois se tinham causado mal a nós, também nós tínhamos desejado muito mal a eles. Perguntei se podia dar-lhe um abraço e ela permitiu. Foi um abraço demorado, abraço de cura. Abraço que trouxe consigo o perdão e um reencontrar a própria história.
Abraço que permitiu um sorriso fácil e a possibilidade de, mesmo com um temperamento introspecto, eu sou fleumático, ser um pouco mais expansivo. Saí da casa dela como se tivesse tirado um saco de chumbo das minhas costas. Me sentia com um alívio e uma leveza espiritual muito grande, o que me proporcionou seguir com mais coragem para o que Deus me indicava, que era o sacerdócio. Voltei para o seminário e, após algum tempo, bem próximo de ser ordenado padre, me veio o desejo de procurar a pessoa que havia atirado no meu pai. Desejava conversar com ele, e então resolvi conversar com meu diretor espiritual para ser direcionado. E ele foi muito sábio. Disse que era melhor não, pois as pessoas não tinham vivido o processo de cura que eu vivi e poderiam pensar que eu estaria buscando a possibilidade de me aproximar para vingança ou algo do tipo. E por inspiração do Espírito Santo ele me disse: escreve uma carta e envia a ele. E nessa carta escreve tudo o que gostaria de falar pessoalmente. Lembro-me que fiz um rascunho da carta e coloquei nela tudo o que eu gostaria de falar, do tanto que sofri, mas também do mal que eu havia desejado a ele e à sua família, mas que Deus me permitia olhar por um novo horizonte. Se existia alguém que antes o condenava, hoje esta pessoa é um padre que reza por ele e pela sua salvação. E assim terminei a carta, que até hoje guardo o rascunho comigo, e a utilizo às vezes em pregações para lembrar a libertação daquilo que me fazia muito mal e motivar a outros a encontrar liberdade interior a partir da experiência do perdão. Passei a carta limpo, coloquei no envelope e na mesma oportunidade entreguei para a filha dele, aquela mesma que eu havia encontrado lá naquele povoado onde aconteceu o fato em 1989. Pedi que ela entregasse a carta ao seu pai. Eu não o encontrei pessoalmente em momento nenhum, mas depois disso não chorei mais ao tocar nesse assunto, pois é uma cicatriz que ficou de uma ferida curada. Hoje eu rezo por ele para que ele possa ser salvo, rezo por esta família. Certa vez ouvi uma frase e nela reflito sobre esse fato da minha história: pessoas curadas curam pessoas. Rezo por ele e pela sua família, e a partir dessa experiência quero trabalhar incansavelmente para que outros experimentem também, a partir do perdão, a possibilidade da libertação interior de sentimentos que não vale a pena ser guardados. Ainda hoje, perdoar, dar o perdão, perdoar-se, é um grande desafio que muitos não conseguem fazê-lo. O perdão cura, restaura, liberta. E para finalizar, ao ler o Evangelho de Mateus, a pergunta que Jesus fazia aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos ali eram chamados a falar de Jesus a partir da experiência pessoal e não segundo ouviu falar de Jesus. Assim, hoje tenho um pouco mais de 10 anos de sacerdócio e vejo que esse processo de cura me possibilitou ver alguns milagres vivos, de tal modo para entender que Deus continua vivo e atuante no mundo hoje. Espero que em algum momento da sua vida eu te possa ouvir o seu testemunho e você dizer: a minha história com Jesus foi assim. Eu hoje estou desafiando você a abrir o seu coração e acreditar que Jesus pode resolver essa bagunça aí da sua vida quando você volta o seu olhar totalmente para Ele. Agradeço a paciência, você que nos ouviu até aqui, e desejo que Deus também possa, em algum momento da sua vida, te encontrar, libertar, restaurar, curar, trazer a paz que você tanto precisa para que a sua história possa curar também outras histórias. Desejo que a bênção de Deus esteja sobre você, sua família. Fique com Deus e que Ele vos abençoe. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no próximo programa. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.